quero tratar hoje de um assunto, ou melhor, de um pecado gravíssimo nas Escrituras e que é cometido por todos os homens da face da terra. E por incrível que pareça, muitos cristãos cometem esse pecado sem saber que o cometem. É o pecado da lascívia. Esse pecado, essa obra, está citado em Gálatas capítulo 5. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai falar das obras da carne, dos frutos da carne, e uma delas é a lascívia. O que é o pecado de lascívia? Para entendermos esse pecado, primeiro temos que aprender um pouco sobre o pecado da prostituição. Prostituição vem do grego porneia. É todos os tipos de pecados sexuais. Todo tipo de pecado no campo, na área sexual. A fornicação, que é o pecado, que é a relação sexual entre solteiros, namorados, noivos, que têm relações sexuais, cometem pecado de porneia. É a relação sexual de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, cometem também o pecado de porneia, de prostituição. A relação sexual de pessoas casadas com outras pessoas que não são seus cônjuges, o adultério, a traição, a infidelidade conjugal é pecado de porneia, prostituição. A masturbação, que é o pecado, que é o sexo solitário, que muitas vezes é praticado após consumir pornografia. Esses e outros pecados que envolvem a área sexual são pecados de prostituição, ok? O pecado da lascívia, o que é então o pecado da lascívia? A lascívia é ter um comportamento indecoroso, como por exemplo, palavras sensuais, palavras de duplo sentido. Quando eu profiro palavras que levam as pessoas a pensamentos imorais, piadas ou sugestões que levam a pensamentos imorais. Quando eu tenho atitudes que levam ao desejo sexual, acariciar pessoas, acariciar mulheres que não são suas esposas, é pecado de lascívia, porque a carícia gera tanto nela quanto em você o desejo pela relação que não pode ser devidamente suprido. Colocar roupas sensuais que estimulam o desejo em pessoas, tanto homem quanto mulher, é o pecado de lascívia. Alimentar pensamentos imorais, fantasias sexuais, é pecado de lascívia. Olhar para uma pessoa e desejá-la, cobiçá-la e ter pensamentos imorais com ela, configura pecado de lascívia. Em outras palavras, você entendendo português claro, vou falar de forma bem chula, mas clara, o pecado de lascívia significa ser sem vergonha. É a pessoa sem vergonha. E desculpa, eu vou descer um pouquinho mais as palavras, mas o brasileiro vai entender. É a safadeza. Não é necessariamente o ato em si, mas é aquele homem, aquela mulher que são safados, sem vergonha, que sempre pronunciam palavras de duplo sentido, sempre olham para as pessoas com segundas intenções, sempre querem incitar o outro em palavras, em gestos, a pensamentos imorais. São pessoas com os pensamentos e a cabeça infestada de pensamentos imorais. Queridos irmãos, a Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia condena isso. Diz que somos templos do Espírito Santo. Temos que manter nosso corpo puro. Temos que manter nossa mente pura. Paulo em Filipenses diz: tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupai o vosso pensamento. O Salmos diz que o homem bom vê o mal se esconde. Jó diz: fiz um compromisso com os meus olhos de não colocá-los numa virgem. Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem mal, todo o corpo será mal. Diz que o meu coração tem que ser guardado das imundícies, dos adultérios, dos crimes, dos assassinatos, que é no coração que eles são abrigados.
Diz que temos que ser santos. Diz que temos que ser santos como santo Deus é. Nós temos que nos guardar disso, porque são esses tipos de comportamento que levam a pecados maiores, que levam ao adultério, à fornicação, à prostituição, à infidelidade conjugal, que me levam, ao invés de preencher a minha mente, meus olhos, meu coração com a palavra de Deus, com as coisas celestes, a ficar infestado de imoralidade e concupiscências nocivas. Eu vou te dar uma dica para vencer a lascívia. A lascívia, sobretudo, nasce no campo da mente, porque ela é, antes da prática, ela é o desejo, é a sugestão, é a inclinação, o impulso, ok? Então ele sempre nasce, brota na mente, nos pensamentos. E eu tenho que matar ele ali, no seu nascedouro. Então o segredo para vencer a lascívia é uma mente e um coração puros, santos. Eu devo refrear isso na mente. E como eu purifico a minha mente? Duas coisas. Aquilo que mais preenche o meu processamento mental, minha mente, meus pensamentos, é aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo, principalmente o que eu vejo. É isso que preenche meu pensamento, que dá origem ao pecado de lascívia. Então, primeiro, eu tenho que guardar os meus olhos de toda conversação, todo som, tudo que o áudio produz que leva à imoralidade. Conversas, músicas, filmes, programações, amizades, todo tipo de palavras que vêm de pessoas, de filmes, de músicas, de mídias sociais, de amigos, que leva à sensualidade e pode levar minha mente a ter desejos, fantasias, aquilo vai ficar acumulado na mente e eu vou cometer o pecado de lascívia. Segundo, os olhos, todo tipo de imagem, tudo que está no campo visual. Então a imagem vai se transformar em pensamentos e os pensamentos em inclinações e as inclinações na lascívia. Guarde os olhos de imagens de imoralidade, pornografia, na TV, no celular, na internet, nas ruas. Proteja os seus olhos de imagens sensuais, porque as imagens, seja num filme, seja na novela, seja na revista, seja no celular, seja com pessoas que você trabalha e estuda na rua, elas serão armazenadas na sua mente e elas se transformarão em pensamentos de lascívia. E terceiro e último, use os meios da graça. Preencha a sua mente, os seus olhos com a palavra de Deus. Sature a sua mente com a palavra de Deus. E lá então onde nasce a lascívia, não vai ter lugar para ela, vai estar preenchido, encharcado da palavra de Deus. E assim você vai ter forças, tanto para substituir a lascívia na mente, como para refreá-la, vencê-la quando ela bater na sua porta. A oração é o fortalecimento da alma, é o enchimento do Espírito Santo para purificar você. São essas coisas que vão ajudar você a vencer o pecado da lascívia. Vá diante de Deus, confesse esses anos e meses de imoralidade, tudo no campo teórico, moral, mental, de palavras, de pensamentos, de olhares, de tantos gestos e comportamentos sensuais que você cometeu todos esses anos. Peça para Deus te limpar de tudo isso. E peça para Deus retirar isso de você ou dar domínio, controle sobre isso. Amém? Se você gostou, dá o teu like, é muito importante. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Deus abençoe, um forte abraço.